Beleza, estamos online. E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois estamos trazendo duas figuras que há muito tempo não botam a cara aqui. Lucas, brinca com eles depois, viu? É pra eles virem mais vezes aqui. Porque a gente foda pra caralho que precisa aparecer mais vezes. Eu adorei quando o Lucas disse: vai ser o Cabuna e vai ser o Werneck. Opa, show de bola. Tava demorando. E é isso mesmo. Giro da Semana RPG matando a saudade de duas pessoas queridíssimas. Então, Lucas, sem delongas, sem repetição do que eu normalmente faço, te mata aí, comando o show. Bom dia para aquele dia, boa noite para aqueles noite, boa madrugada para quem não dorme. Eu não posso tirar esse jargão, senão o meu malandro me mata, né? Que isso daqui é próprio do malandro. Mas hoje sim, a gente tá com duas pessoas que são de casa, duas pessoas que são queridas, duas pessoas que uma delas eu tava doido para trazer já há um tempo. Eu tava tentando arranjar uma desculpa esfarrapada para conseguir trazer de algum modo. E aí vem o fofo do Peregrino, vai lá e fala: Cara, pode ser o Cabuna? Eu, na mesma hora, eu fui procurar o contato dele. Aí ele mandou outro contato. Eu falei: Ué, mas ele não foi roubado? Aí, ele foi roubado, então peraí. Aí a gente achou o contato e colocamos no grupo. Hoje é pra gente falar de invasão. Hoje é literalmente uma live é o dia da gentileza e a gente está fazendo invasão. Mas é uma invasão que são pessoas de casa, são pessoas queridas. Então, eu vou primeiro passar para o causador disso tudo, que é o Peregrino. Dá uma boa noite aí pra galera, Peregrino. Fala galera, muito boa noite. É um prazer retornar aqui. Meu nome é Rafael Werneck, eu sou peregrino da RPG World. Eu faço umas paradas muito loucas aí de cultura através de jogos pelo Rio de Janeiro e Brasil afora. E quando me deixam, eu faço livro, eu faço evento, faço feira, invado escola, invado museu, invado biblioteca. E hoje a gente invadiu aqui o Raga Papo. Show. E agora, né, o nosso querido Cabuna. Dá uma boa noite pra galera, Cabuna. Saudações quadrinísticas, pessoal, tudo bem? Eu sou Hamilton Cabuna, eu sou membro do coletivo Capa Comics e estou aí invadindo aqui o espaço de vocês para a gente falar de invasão, de ilustração, quadrinhos RPG e tudo mais. Obrigadão, gente, pelo convite e assim, pode me chamar que eu sou facinho, vou de boa, falo o que vocês quiserem, só não tô mais batendo laje porque eu não tô mais com idade para isso, né? A Barba Branca monja. Então, tirando isso, então, vamos nessa. Beleza. Então, bora lá, né? Antes de mais nada, a live de hoje é pra gente pegar e falar dos lançamentos aí da RPG hoje, em conjunto com a Capa Comics também. Olha lá, eu ainda não tenho, eu vou pegar do DOF, mas eu tenho o Dagonzitos. O Dagonzitos tá aqui. E a gente também vai falar do Dagonzitos hoje, né? E quem é o primeiro que fala aqui, quem é o primeiro que faz as perguntas é o Hagabashi. Então, bora a gente falar dessa invasão no universo simulado, que o Sensei não tá aqui, mas o Sensei tá representando a gente com a Negesco. É isso aí. E aí, pessoal, boa noite. Muito bom revê-los aqui conosco. E, como vocês disseram, hoje é noite de invasão. RPG World está invadindo ao universo simulado. Mas eu pessoalmente questiono essa afirmativa, porque desde que eu acompanho o grupo da Universo Simulado, o Peregrino já está lá, olha, há muito tempo. Então eu imagino que ele já está praticamente exercendo o direito do uso capião. Peregrino, é isso mesmo? O que tu diz pra gente? Dentro do universo simulado tem um RPG World lá e eu tô nesse RPG World. O que acontece? Eu conheci o Luiz Cláudio há alguns anos atrás, quando ele estava começando a produzir os materiais dele. E a gente começou a bater um papo, foi tudo muito natural. Especialmente porque na época ele queria saber como é que funcionavam as mecânicas dos jogos PBTA, né? Como é que funcionava a Apocalipse World Engine. Aí a gente sentou muito, conversou, e ele pegou muito das coisas que a gente conversou e botou no Tordesilhas.
E desse ponto para cá, a gente sempre teve muita parceria, mas pouco produto. Então, assim, a gente. Se você for ver, aparece uma citação sobre mim no lançamento recente dele de RPG de heróis. Eu ajudei a fazer a mecânica de rolagens do Tordesilhas. Agora o jogo da Paula, que não foi pelo universo simulado, mas ela é do universo simulado. Eu que ajudei ela a fazer a parte mecânica. Assim, eu acabo me metendo nos jogos dos outros sem querer, para ajudar, para conversar, para bater um papo. Então, eu estou em uns lugares muito loucos aí que vocês vão me achar. Muito bom. Aí eu me viro agora pro Cabuna e assim, Cabuna, meu olhar, não sei se é de preocupação, não sei se é de celebração. Só sei que meu olhar está voltado para você dizendo o seguinte, ó, com o que o Werneck acabou de falar, provavelmente o teu loteamento pode ser visto também como uma área sem uso, né? Então ele provavelmente vai fazer uma ocupação para depois declarar uso capião. Então, como é que você está enxergando essa invasão do RPG World no universo simulado e o Capa Comics envolvido nessa história toda? Cara, eu tô gostando muito, porque a capa como é uma coisa meio de pirataria, né? Quando o João Carvalho fundou a capa, ele falou assim, nós temos que ser os piratas do quadrinho, né? Eu, pô, João, mas como assim? Né? Que a galera que chega com o pé na porta, fazendo as paradas e tomando conta, invadindo os espaços que não querem que nós, principalmente da Baixada Fluminense, temos que queremos estar, assim. Então acho que tá aqui, junto com o Peregrino, invadindo o espaço do universo simulado, o espaço de vocês, é muito bacana, assim, e é algo que eu curto muito, né? Porque, primeiro, conversar com as pessoas que eu admiro, que eu gosto, já é uma coisa bacana nessa noite de quinta-feira. Calorenta no Rio de Janeiro, que falou que chegou uma frente fria e não chegou aqui ainda, acho que ela pegou outro ônibus. E a ideia e assim, né? Conceito de invasão, de propriedade, de fazer a terra ficar produtiva é muito agradável, né, para mim. Então, estamos aí nisso, né, nesse rolê aí. Perfeitamente. Vamos dar uso, vamos dar função social para esse monte de terra disponível na mão de poucos. Exato. Exatamente. Lucas, está contigo. Cara, é uma coisa que eu fico me perguntando. Como que é uma invasão se a pessoa, a gente, né, literalmente, a gente abre a porta, né? E fala assim, vai lá na geladeira, pega lá o que você quiser, fica aí no sofá, né? Que os gatos já empestearam, fica no tapete, fica onde vocês quiserem, literalmente. Na parede, não tem como o Raga fala na hora da vinheta, né? Então, eu acho que é uma invasão gentil, né? No fim das contas. A gente chama até para tomar E café, né, Lucas? a gente chama até pra tomar café. A gente fala assim, cara, eu tava contando hoje pra Virginia no meu trabalho, quando era no meu tempo de infância, eu literalmente. Sabe quando você ouve naquela coisa de infância, crianças realmente brincando, que não tinha aquela coisa de safadeza, não tinha aquela coisa de segundas intenções, literalmente crianças brincando mesmo. Era eu chegar, eu acordar num fim de semana, um dia de semana, das meninas lá no meu quarto, jogando videogame, brincando com as coisas. Eu tô dormindo, eu olho assim, como vocês chegaram aqui? Aí, eu tenho a chave da tua porta. Ah, eu entrei junto com ela. Tá bom, eu vou voltar a dormir. E voltei a dormir. E meu pai chegar e meu pai olhar assim, aí meu pai fala, bom dia, vocês querem tomar café? Eu já comprei pão. Bora, vamos tomar café. E sabe, era aquela coisa assim, ninguém veio perguntar como que elas foram parar na minha casa, quem abriu, ou pior ainda, eu dormi na minha casa e acordar na casa da menina, no quarto dela, e a mãe dela chegar e falar assim, o Lucas tá aqui, quer tomar café? Tá bom, Né? né? Mas era bem legal, era bem divertido, tinha a inocência, não tinha aquela coisa de o pessoal já pensar besteira que nem pensa hoje, né? Era divertido. Acho que o tempo antigo era muito mais divertido, a gente não sabia dar valor. Hoje em dia, por isso que a gente, quando vai ver tudo de nostalgia, a gente tudo gosta, né? Uhum. Agora vamos voltar aqui
a parte de RPG hoje, que é o que realmente importa. Aqui no link que o Raga tá mostrando da invasão do RPG hoje, tá mostrando 2 jogos que se tem, que você vai conseguir físicos tanto no site e tanto quando você for lá no Diversão Offline. Isso. E entre eles tem o Culto ao Lu Medeiros, né? Que agora tem um complemento no nome, e o Dragonzitos. Então, Raga, eu vou pedir primeiro para você ir lá no link do Culto ao Lu. Se você for ver, tem um link aí, isso. E aí no link, ele explica tanto da mudança que teve do culto. Eu falei Medeiros, é Meledos. Eu vou falar errado do mesmo jeito, tem R. Ah, relaxa. O nome foi escolhido para ser difícil mesmo. É justamente isso, inclusive, a minha pergunta, porque teve essa mudança toda, né? E quando você colocou o nome, eu fiquei assim me perguntando, mas por que Meledos? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa a ver com arte? Alguma coisa a ver com uma pessoa? Por que Meledos? Nada, ele tá de zoeira. Tenho quase certeza que é zoeira isso. Tá, o Raga, você vai gostar dessa. Sabe o que é um meledro? Não. É um KR. Pode crer. Literal. Eu não sabia, firme. O meledro é uma espécie de marca que você faz na natureza ou em algum lugar com pedras sobrepostas. Uhum. Sabe uma pirâmidezinha que você vê às vezes as pessoas botam de pedrinhas uma em cima da outra? Sim. Aquilo ali é um moledro ou um meledro. E isso no jogo, ele tem um impacto no cenário de Duque de Caxias. Por quê? Porque quando você entra em Duque de Caxias, na maior parte das entradas tem uma piramidezinha feita pelo pessoal da maçonaria. Uhum. Com um símbolozinho lá e tal. E a gente, conversando em algum momento, eu e o Cristiano da Capa, a gente falou, só, tá vendo? Isso aí são os pontos para eles fazerem um círculo de invocação. Em algum momento vai entrar cada um num ponto diferente em Caxias e vai fazer e tal. E o Cristiano assim, isso daí é a marca de onde eles enterraram os tesouros dos maçons. E a gente ficou brincando com isso e traduzimos isso para o jogo como são os pontos empilhados de coisas terríveis que vão acontecer em Caxias, que quando formar a pirâmide toda de Meledros, Lu aparecerá. O culto ao Lu vence. É um pouco louco, eu sei. Eu adorei isso, cara. Eu adorei muito isso. Vai ser um portal para poder ir pro local. Olha que show de bola. Continue fazendo, não faça isso. É um empilhamento de sacrifícios. Agora eu vou pedir pro Raga ir lá no nosso WhatsApp. Ali vai ter lá no grupo tem um link. Essa pergunta vai ser pro Cabuna. Da ubuntuhq.com.br. Porque teve uma coisa que eu vi aqui que eu achei muito show de bola e eu quero que o Raga mostre, porque isso vai ter a ver com minha pergunta. E aí vocês estão vendo que é um quadrinho com as artes da Juliana Moon, que quem vai explicar melhor não vai ser eu, vai ser o Cabuna, né, para falar sobre isso. Só que tem uma arte aqui que eu olhei para essa arte e eu falei assim, na mesma hora, eu falei, cara, isso daqui dá um culto ao Lu muito bonito. Essas artes todas dão um culto ao Lu muito bonito. Mas é justamente essa que apareceu agora. A do monstro, tentando pegar o casal ali, o rapaz e a outra moça, e tá escrito Publi. E aí tá um monte de pôster ao redor. E realmente ele parece o Lu. Eu falei, caraca, velho. É uma ideia pro culto ao Lu, literal. Pode crer. E eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi na mesma hora. Cara, pode crer. E agora... É até fácil. Cabuna, fala sobre o quadrinho aí pra gente. Esse quadrinho é a criação minha e do Denis Mello, o autor de Teocrasília. E assim, esse quadrinho já está sendo germinado já tem uns 12 anos. A gente tentou alguns editais, prefeituras nesse tempo,
para publicar o quadrinho nunca foi. Então, qual é a proposta do Ubuntu? O Ubuntu é uma educação ambiental transformadora, só que a ideia não é falar de assim, olha, criancinhas, fechem a água quando for escovar o dente, não pode lavar o carro no final de semana. Não, a gente fala assim, olha, qual o problema que a gente tem hoje no mundo e o que é a educação ambiental? Primeiro a gente fala sobre tudo, né? Que é o todo, não é salvar uma árvore apenas, é o nosso ambiente social. Todos os problemas que nós temos, todos os prazeres, todos os problemas que estão envolvidos nesse ambiente social. Então, a ideia é, com esse quadrinho, a partir desse quadrinho, as crianças, que tem uma faixa etária de 12 anos, 10, 12 anos para cima, de começar a entender o que acontece no mundo real. Então, a gente faz um passeio, um breve passeio, muito breve, pela história da humanidade, falando como o ser humano ele começa impactando, né, esse meio ambiente para a construção de vilas, construção de cidade. A gente chega no mercantilismo, a gente entra no capitalismo e a gente trabalha a partir daí. Como o capitalismo hoje ele destrói nossas relações, não só o meio ambiente, mas nossas relações sociais também. E a ideia é ser distribuída nas escolas, foi distribuída em algumas escolas em Niterói, aqui no estado do Rio. E esse site que está aí, agora na tela, é para a pessoa poder ler online 0800. Aí pode ler tanto mobile, pode ler tanto no computador. E a gente tem alguns quadrinhos ainda para comercialização. A grande parte está na casa do Denis, né? Porque eu estava de mudança, não consegui pegar, mas agora eu vou lá buscar na casa dele. E esse monstro, eu tenho muito orgulho dele porque ele é um monstro da publicidade, né? Um monstro, assim, você tem que ter o novo iPhone 25, que a diferença dele pro 24 é que a bateria dura mais 2%. Não faz diferença, mas te vende como se aquilo fosse importantíssimo na sua vida. Olha, você precisa, sei lá, ver a nova série da Netflix, porque se sua vida está incompleta. Não, brother, sua vida está completa. Não, até a Netflix vai estar lá, você pode ver quando você quiser. Então a gente fez esse monstro, que realmente lembra o Liu, e olha que esse monstro foi criado há 12 anos, ele realmente lembra o Liu, que é isso, né? A gente vive nesse principalmente agora com os influencers, né, nas redes sociais, que olha, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, compre isso, use isso para emagrecer, use meu cupom para aquilo, e a gente vai adquirindo coisas, produtos, serviços que a gente mesmo não usa. Novamente, isso tem impactos ambientais, impactos psíquicos, sociais, uma série de problemas com esse consumo desenfreado que nós vivemos. Acho que e assim, né, dá para fazer uma aventura do Liu a partir daí. O roteiro da história é meu, o desenho é do Denis, o desenho de cor são do Denis e a arte final é da Juliana Moon. Caraca, cara, muito show de bola isso, velho. Muita conexão, muita coincidência com o Egito, né? Uhum. Bem, Raga, contigo. Vamos lá. E. Rafa. É igual Rafael. Peregrino. Peregrino. Sim, assim é melhor. Cara, como é que tá sendo a relação de colocar os teus jogos na loja da Universo Simulado? Por que eu tô perguntando isso? Recentemente, claro que em uma outra escala, a 101 Games se juntou com a New Order, porque a New Order está atuando muito nessa questão da distribuição. Eles estão meio que aglutinando estúdios e produtores de jogos para eles assumirem essa questão da distribuição. Imagino eu que a Universo Simulado, no seu caso, deverá ser para a viabilidade de vendas e envio dos teus jogos para quem comprar. É isso? Não é isso? Como é que é essa relação entre RPG World e Universo Simulado? Bom, esse foi o nosso primeiro teste nesse sentido. Por quê? Hoje, os jogos da RPG World, todos eles são de aquisição gratuita dos digitais. Na nossa loja, você pode chegar lá e baixar o jogo, ler e jogar com seus amigos, imprimir em casa se você quiser. Mas nós temos os físicos que nós vendemos nos nossos eventos, ou em eventos de parceiros, quando nós somos chamados. Na última feira que nós fizemos, na Duque de Cultura, que foi agora em maio, estava conversando com o Luiz Cláudio. E ele falando, a gente está vendendo jogos assim, a gente está vendendo jogos assados, vamos colocar agora alguns da Lampião. Você não quer botar alguns para vender pela nossa loja? Aí eu conversando com ele, cara, mas isso encarece, a gente cria um cotovelo na relação, tá, porque já vende comigo e tal. Mas ele falou assim, não, vamos fazer um teste.
me dá um lote, aí eu dei alguns para ele, né? Um lote de Google, um lote de Dragões de Ele, vou botar na minha loja, vou vender no DOF, você vai ver como isso vai ficar maneiro. E eu, assim, gosto muito do Luiz Cláudio, eu acredito muito no potencial dele, e aquele sorriso de 1,80 m, ombros largos, um morenaço, convence qualquer um de qualquer coisa, né? Aí eu falei, bom, vamos tentar, vamos testar. Por quê? Porque quando o RPG World ele ele se criou com uma filosofia não voltada para o comercial. Então eu não parei para estudar venda, para fazer loja online, para mexer com correio, essas coisas assim. Eu faço porque eu acabei entrando um pouco mais nisso. Mas eu não tenho expertise. Contar com alguém que tem essa expertise é legal. E a New Order, sim, de fato, ela ocupa uma grande fatia do mercado. Volta e meio, eu converso bastante com o Manésio, com a galera que trabalha lá, mas a New Order não está num momento ainda de chegar num autor indie como outro, você, ô, senhor indie, me dá aqui seus livros, deixa eu distribuir seus livros. Nem sei se vai, porque também tem estratégia deles. Entre vender um indie e vender um grande, talvez valha mais a pena vender um grande, sabe? Não é uma crítica, não é isso, é só a estratégia. E como o Luiz Cláudio tem uma proposta também de indie parecida com a minha, a gente tem valores muito próximos no como a gente deve tratar o RPG. O RPG deve ser de baixo custo para ser acessível, o RPG deve ser simples para ser fácil de ser reproduzido. Nada contra RPGs complexos, nada contra produtos de luxo, um pouquinho, né? Mas nada muito contra produtos de luxo. Mas assim, se der para a gente fazer alguma coisa que chegue em mais pessoas, é mais legal. E ele está me ajudando a chegar em mais pessoas. Isso é legal. Então por que eu vou dizer não para ele? Gosto dele. Ele sorriu para mim e fez aquele. Aquela deu dele. Ele é um. Muito bom. Eu vou fazer aqui um comentário que isso aqui é algo que eu acompanho da galera indie aqui no Brasil, incluindo a Universo Simulado, porque a Universo Simulado é essencialmente indie, de fato. É muito equipe, muitas das vezes é a pessoa desenvolvendo o projeto, fazendo a divulgação, criando comunidade, abrindo o projeto, acompanhando os pagamentos, relacionando os envios, preparando os pacotes, enviando tudo e fazendo também a sessão troca de material, porque sempre tem alguma coisa que tem de desvio no caminho, perda, ou material que não ficou muito bem impresso, e você naturalmente vai entregar um melhor para quem te apoiou. Mas aí eu me viro pro Cabuna, que o Cabuna já tem uma história legal lá no Capa Comics. Cabuna, o que tu podes relatar pra gente desse perfil do tipo equipe dentro da produção de material impresso? Porque no caso de vocês é HQ, no caso do Peregrino é RPG, mas ambos são na mídia impressa. E aí, imagino eu que quando chega nesse momento de ir pro impresso, o sofrimento é o mesmo, a luta é a mesma. Que experiência tu poderias dar pra gente nesse processo de um indie se unir com alguém que pode viabilizar o envio e dando um pouco mais de conforto para esse produtor? Cara, é o melhor dos mundos. No caso dos quadrinhos, a gente tem um problema muito sério, o quadrinho nacional principalmente. A gente fala muito do quadrinho. Quando a gente fala de quadrinho no Brasil, é muito Maurício de Souza, né? Mas ele é um caso muito fora da curva. Acho que ele nem tem mais na curva, assim, para pensar. Ele já é um mega empresário. Mas é mega necessário a gente ter essa pessoa que faz a distribuição do quadrinho, no meu caso, do quadrinho, para alcançar mais gente. Por quê? Porque a gente precisa dessa veia de escoamento, essa capilaridade social, que muitas vezes o artista, né, o equipe, ele não tem. Por exemplo, a gente da Capa Comics. O Cristiano tem produzido muita coisa da Capa Comics e levado. Eu tive uns problemas, morei um tempo fora do Brasil, voltei há pouco tempo, mudanças, morei em São Paulo, vim para cá, então ainda não consegui me ajeitar para desenhar. Então o Cristiano tem que fazer o quadrinho, a gente vai na gráfica, leva no correio, tem dificuldades que o correio onde ele mora, não tem mais correio onde ele mora, ele tem que ir para outro bairro levar o correio, já tem esse problema, essa logística de coisas. Você tendo uma pessoa responsável pela distribuição
pela divulgação, pela propaganda do seu material, a promoção, ajuda muito o cenário. a- Ajuda o cenário perdão, ajuda o cenário a se transformar no mercado. Que a gente está faltando isso hoje. A gente ainda está muito assim, vendendo entre nós, né, entre os pares. A gente precisa que pessoas fora do nosso meio conheçam esse material. E eu acho que tendo essa pessoa, a gente está falando aqui do universo simulado, nesse caso, que no quadrinho não tem, um universo simulado para poder ajudar essa distribuição, somos nós mesmos que fazemos, auxilia e muito isso, sabe? E é extremamente importante. Acho que o mercado começa a surgir não apenas quando você tem produção, mas quando você tem a capacidade de distribuição desse material e que não necessariamente está atrelado à pessoa que cria o produto, seja um livro de RPG, seja um quadrinho. E a gente da Capacom tem uma filosofia muito parecida com o Peregrini, com o Luiz, que é nisso. A gente tem os quadrinhos online. O Cristiano, por exemplo, publica tirinhas da Liga Tosca, que é o universo dele, no site, no Instagram. Tem o site da Capa Comics. Eu desenvolvi uma plataforma de quadrinhos em streaming chamada Totix, para a pessoa ler o material dela. Está fora do ar, porque está passando manutenção, mas tem essa plataforma, vai voltar em breve. E tem o material físico que a gente comercializa também, tá? Então a gente tem essa filosofia muito parecida. Eu só sou um pouquinho mais radical, né? De ser um pouquinho eu sou um pouquinho mais contra que o Rafael em relação ao material de luxo, né? Eu acho que acaba encarecendo o material, não acaba criando público. A gente tem a gente brinca, né? No meio do quadrinho, não sei se tem isso no RPG, mas é o público lombadeiro, que só compra o quadrinho para fazer o desenho da lombada e acaba não lendo aquele material e você acaba não formando público. Então, custo 240, Show. sabe? Um material de fácil acesso para as pessoas, assim. A gente poderia ter feito capa dura, papel couché e tudo isso? Poderia. E alcançar o que a gente queria? Não, não ia. Muito bom, perfeito. Lucas, tá contigo. Cara, antes eu vou comentar em cima das duas coisas que vocês falaram, né? Primeiro da parte do quadrinho. Cara, quadrinho pra mim, ele dá pra ler. Ele dá pra transmitir a mensagem. Não importa. Eu tenho quadrinho aqui que é literalmente aquele papel antigo, Papel né? jornal. Papel jornal, justamente. Eu tenho quadrinho aqui que é papel de zine, literalmente porque eu participei de zine aqui na Baixada. E eu tenho quadrinhos de. Então é algo a mais que o pessoal muitas vezes não entende. O pessoal fala assim: ah, não, mas quadrinho é mais rápido do que você ler um livro. Eu não acho. Não, é complexo também ler, né? Você tem muitas camadas de leitura. Sim, então eu acho que o quadrinho você realmente você tem que prestar atenção, principalmente quadrinhos brasileiros, porque eles querem passar uma mensagem a mais. Então você tem que literalmente você tem que ler a fala, você tem que ver o cenário, você tem que ver o que está acontecendo no cenário, porque aquilo ali vai ter alguma mensagem. Uhum, E eu já li os quadrinhos da capa, como a gente já teve conversa lá no próprio grupo da RPG hoje, que uhum. eles fazem essa mensagem, né? E tem um aplicativo que o Mamacusa, eles voltam e meia, eles mostram, do Funktoon. Sim. Eu acho que inclusive pode ser uma boa possibilidade pra ti, cara. Porque ali boa parte do pessoal que tá ali é gente na luta, Uhum. entendeu? Sim. Então eu vejo que são pessoas que elas conseguem facilmente conversar com a Capa Comics.
Sim. Muitos que a entendeu? gente acaba conhecendo em evento. Teve evento no Rio de Janeiro mês passado, que era cada um seu quadrinho, do Lencinho. E muita gente que publica no Funktoon, né, que é da editora Guará, tava lá conversando com a gente, trocando ideia. Então, aí de repente pode ser uma possibilidade pra ti de você colocar lá. Não Uhum, sei, cara, porque, assim, eu vejo que ao mesmo tempo tem uma facilidade de ser colocada lá, lógico, tem a análise, é aquela coisa. E o teu entra fácil, eu acho que entra facilmente, entendeu? Porque eu conheço o pessoal do Funktoon, participo lá do grupo, eu conheço o pessoal da Mamacusa, tenho parceria com eles e, cara, um casa com o outro, sim. entendeu? Até você próprio acabou de falar que você conversa com eles volta e meia. Então, isso casa o que eu tô falando, não é Uhum. loucura da minha cabeça, né? Sim, não, tem toda razão, assim. A questão que a gente tem ali é que eu estava até conversando isso, eu e o Cristiano Genaro, acho que foi no último evento lá do Sesc, o Orgulho Nerd, é isso, Peregrino? Isso. É esse o nome, né? É, a necessidade de falar assim, não, a gente tem que fazer uma história direto para a estética do Puctum, né? Estética não, perdão, o formato de leitura, né? Que eles trabalham muito com o conceito do dorama, né? Que é a webtoon, somente a coreana. Então tem que fazer um quadrinho pensando ali. Mas uma coisa que até a gente falou, olha, se o quadrinho for pensado para aquele formato, fica difícil ser impresso. Então a gente tem que É ter compridinha, né? equilíbrio. É Porque uma ele é lá. comprido, ou vai pensar numa estrutura de leitura De baixando, de impressa, rolando o negocinho é bem enrola- diferente dos Isso. quadrinhos clássicos. é a chamada Mauá, na tela Mauá. infinita. É o Isso. manhwa sul-coreano. Perdão. Então, assim, a gente até já pensou em conversar com o pessoal da Cultura. O problema é, a gente está meio sem tempo, porque a gente agora está desenvolvendo um outro projeto aí, que é o Detrito, até pode falar isso um pouquinho mais para frente, mas não saiu nosso cenário, não. Até porque a galera é muito amiga nossa. Como você falou bem, Lucas, tá todo mundo mesmo corre, né, cara? Então, assim, não tem como dizer, não, é rival, tal. Não, não tem rivalidade, gente. Não tem. Não pode existir rivalidade, né? A rivalidade levou para o mundo onde o mundo está hoje. Ao contrário, a gente precisa de uma solidariedade, todo mundo dando a mão pro outro para poder crescer todo mundo junto, né? Até crescer, acho que é uma questão muito complicada. Aí para todo mundo ter mais dignidade perante a vida, né? É isso, todo mundo está nessa forma de solidariedade. Como a gente não tem sindicato, né? A gente tem que ter união, né? Exatamente, exatamente. Acho que na verdade nós somos o nosso próprio sindicato, né, cara, no fim das contas. Sim, A gente não precisa de um sindicato, de uma nomenclatura para representar. Nós mesmos representamos a gente, uhum, no fim das contas. Isso eu falo a gente mesmo porque, assim, tanto na parte de quadrinhos, tanto na parte de RPG, da área indie, tanto na parte de divulgadores, é isso que a gente faz, né? E aí agora eu me volto pro Peregrino. O Raga, vocês citaram da parte da New Order. Eu acho que assim, a New Order ela tenta pegar alguns que eles estão batalhando aí para estar no mercado, né? Não que o Peregrino, o Moreno ou o Valpasso não estejam batalhando, né? Não é nada disso, mas são pessoas que eu tô falando no caso do Guardiões do Limbo, né? Ele tentou várias vezes o cartaz e não conseguiu. Agora, com a New Order, ele conseguiu. E o livro é sensacional. E se você for pegar o Cordel, cara, o Cordel ele tá pela New Order, entendeu? O Eixes agora, ele tá agora vindo aí pela New Order e conseguiu. E ele já tinha tentado em outras editoras grandes e não estava conseguindo, né? O caso aqui do Peregrino, do que eu vejo, é que assim, já tem uma união, já tem uma familiaridade. Onde você vê o universo simulado, você já vê o Lampião junto com eles, você já vê o Moreno junto com eles, você já vê o Peregrino, você já vê o Thiago Jung, você já vê o Tarcísio Lucas, você já vê o pessoal do coletivo, a gente coletivo independente, cada um ajudando um ao outro se mostrar e falar assim, ó, cara,
tem esse jogo aqui, ó, tem esse quadrinho aqui, tem esse livro aqui. Então, um sempre mostrando o outro. Acho que por isso que casou bem essa união da universo simulado. Isso eu tô falando minha visão, né? Me metendo no meio quando vocês tinham falado. Agora eu vou voltar para minha parte aqui, para falar com a parte do Peregrino. Ali junto com o Culto ao Lu foi mostrado o Dagonzitos, né? Que eu mostrei inclusive esse daqui. E você tinha dito no grupo que eu não lembro se era esse daqui ou se era o que está com o universo simulado. Ele tinha algo a mais. É o meu, né? Que é a aventura, é verdade, tá até aqui. Eu abri de novo porque eu falei assim. Olha as últimas páginas. As últimas páginas são verdes? Sim, sim. Então, essa é a versão exclusiva do DOF, de quando a gente lançou o protótipo. Aí eu ia te perguntar, justamente essa parte assim, o que tá agora com o pessoal do universo simulado no DOF, ele vai ter essa parte também do Licanzitos? Não. O Dragonzitos que tá com o pessoal do universo simulado foi um lote que a gente fez depois do DOF. O que aconteceu? Quando a gente foi pro DOF, a gente foi escolhido para a área de protótipos, a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. A gente só tinha um protótipo. Peregrino, só uma pergunta. O DOF do ano passado? 2023. 2023, tá. Então, o que a gente fez? Eu cheguei para minha esposa e falei assim, querida, fudeu. Aí a Andressa falou assim, fudeu nada, vamos fazer sem Dragonzitos, eu vou fazer um banner, vou fazer um... Aí a Andressa, que tem todo um espírito empreendedor muito maior que o meu, ela organizou da gente fazer uma versão do livro para a gente levar, para vender, para poder viabilizar a nossa ida ao DOF. A gente é ferrado, é indie mesmo, é sem grana mesmo. A gente não ia ter dinheiro para estadia, deslocamento e tal. Então a gente tentou viabilizar vendendo Dragonzitos. Então a gente se preparou para ir para o DOF com guerrilha. Fizemos um banner lindo, arte do Cristiano. Fizemos um livro que compilava todo o material que a gente tinha até aquele momento. E fizemos alguns preparativos, alguns bonequinhos, os amigurumis, uns mapas e tal. E fomos. Só que depois que a gente passou por essa onda, a gente foi recebendo críticas, né? Foi recebendo retorno das pessoas. Então a gente melhorou um pouco a diagramação, corrigiu alguns erros de coesão, de coerência, de ortografia, de gramática, melhorou a visibilidade das tabelas e o livro ele deu uma crescidinha. Como o livro deu uma crescidinha, ele tinha passado de 100 páginas, a gente falou assim, vamos tirar o Liconzitos, que é esse material final, vamos deixar ele separado para a pessoa baixar no site do Dragonzitos, se quiser, de graça, e vamos fazer o livro só Dragonzitos, só o material principal. Então, todas as versões que não são a do DOF não tem o Liconzitos, que é inclusive essa que está com o universo simulado. Eles estão com a versão melhorada, a versão revisada do jogo. Inclusive tem tabela para jogo solo nessa versão nova, que não tem na sua, por exemplo. Tem tabela para jogo solo. Não, é até bom a gente estar sabendo quais são as diferenças de um pro outro, porque como se fosse uma segunda edição praticamente, né, cara? Uhum. A versão do bloco é a versão de guerra e a versão do universo simulado é a versão de paz. É por isso que tem o Lican, eu gostei disso. Gostei. Show de bola. Bem, então, Raga Baixa, agora é pra ti. Tá, vamos lá. Essa primeira vai pro Werneck, ainda dentro da seção Dragonzitos. Mano, esse nome me remete ao Baconzitos. E cara, a origem desse nome ele é muito boba. Então conta aí. Boba. Eu tenho uma gata chamada Trovão. E todos os animais aqui em casa a gente dá voz. E a Trovão tem a voz da Shakira Fumante, né? Ela fala em espanhol grosso. Olá, babá. Eu estou aqui. Eu quero o meu babá. Me dá minha comida. Você fala igualzinho. A Neguesca fala igual, cara.
A Trovão tem essa voz. E a Trovão caçava, a Trovão caçava lagartixas em casa. E uma vez uma lagartixa caiu nela, assim, tá? Aí ela, oh não, foi atacada por um dragãozito, socorro, socorro. E com essa brincadeira de dragãozito, a gente não queria botar o nome do jogo de jogue com um kobold, só que mais legal. Aí a gente renomeou eles para dragãozitos. Sabe? Boa, Excelente. boa, muito boa. Mas, Eu não sabia. olha aí. E eu adiciono que toda vez que eu leio Dragonzitos, eu me remeto ao Baconzitos e bate aquela vontade de abrir o pacote e comer. Dá para você jogar com um Baconzito na versão revisada, que tá com o universo simulado? Porque o último capítulo do jogo é como você adapta o jogo para outras mídias. Por exemplo, o Lycanzitos, você troca dragões por lobisomens em miniatura. Olha. São os Lycanzitos, né? Uhum. Tem uma opção de brincadeira que é brincar com comidas antropomórficas, os Baconzitos. Baconzitos. Curti. Antes de eu passar pro Cabuna, deixa eu ler aqui 2 comentários do chat que eu achei bem legais. O Akono disse, boa noite, pessoal. Ótimos livros, já tenho os 2, olha aí. E tem o... Essa é uma gata, hein? Olha. Essa aí é... E tem o comentário do Ranger Roedor que disse, boa noite a todos, tenho os 2 livros do Peregrino e são excelentes. Os usei nas minhas aulas para mestrar, maravilhoso. Sobre a situação apresentada pelo Hamilton, pronto, vai correr lá na Fórmula 1. O Hamilton, falei justamente sobre o consumo consciente em sala de aula e o consumo alienado, somada à extração de recursos naturais para atender ao mercado consumidor. Então tá aí comentários bem legais feitos no chat pra gente. E agora eu me viro pro Cabuna e... Só um instante, desculpa te interromper. Posso falar do roedor? Pode. O Ranger, roedor, ele é o Plínio Campo. E ele tem material no Cthulhu. Um dos capítulos extras do Cthulhu é um plano de aula, ensinando você a como levar para a sala de aula as regras do Cthulhu para discutir assuntos da modernidade. Por exemplo, no dele em específico, tem um cenário chamado Vape Punk, que é um cenário onde cultistas querem implementar um tal de cigarro eletrônico, um tal de vape, sabe, para poder dominar a cabeça das crianças e conseguir um tal de lucro, o lucro, sabe? Então, ele usou isso em plano de aula para ensinar a como o vape faz mal para você, como ele faz mal para o pulmão, como ele é ilegal e tal, através do RPG. Então, a parte do mestrado dele é feita usando o Cthulhu como guia para desenvolvimento de temas em sala de aula. Cara, que show, cara. Muito bom. Quem quiser ver aqui, ó, é a página 168, Vape Punk. Tô com ela aqui aberta na minha frente. Muito bom. Então, aproveitando que a gente está falando de baconzitos e dragonzitos, aí eu me viro para o Cabuna e pergunto, vai ter um capa comizitos? Olha, é uma boa ideia, capa comizito, né? Os quadrinhos tentando sobreviver, assim, eu tentando chegar na casa das pessoas, mas é uma boa ideia. Nesse momento, não. Nesse momento que a gente está desenvolvendo, eu e o Peregrino, é um quadrinho chamado Afro... Pode falar, Rafael, do Afro Gods? O Afro Godzitos? O Afro Gods, boa, o Afro Godzitos. Que é baseado no cenário do Cristiano Lugero, né? Liga Tosca, o filme tá ali longe, né, daqui. E outro projeto que a gente está desenvolvendo também com... Esse ano tem 3 projetos, né? Um que eu estou voltando a desenhar com o Rafael, que é esse Afro Gods. O segundo os outros 2 eu estou editando. E é o Escola Arcano, Escola de Bruxaria, do Cristiano também, que também faz parte desse universo. Eu entro no roteiro desse aí. Isso. Onde é que tu não entra, Peregrino? Onde não deixam. O Rafael tá nos 2, né? Tá no roteiro de Afro Gods e no roteiro de Escola de Colégio Arcano. Que a ideia é o que aconteceria se uma escola estadual do Rio de Janeiro fosse uma escola de magia. É essa a proposta, né? A partir daí, com todas as coisas que tem na escola do Rio de Janeiro, na escola estadual,
mas é uma escola que ensina magia. Então, a pegada Mais do os Cristiano... preconceitos que enfrentaria, mais toda uma pegada de uma situação precária e as crianças de uma situação precária tendo acesso à magia. É interessante. Essa tá do meu lado aqui, ó. A gente tá E ele fazendo fica aqui, ó. desenhando a minha esposa. Todos os quadrinhos ele bota lá minha esposa. Aí tá sendo isso Safado. aqui. E o Cristiano, com essa proposta de fazer um quadrinho mais acessível, isso aqui foi muito curioso. Ele fez em formato fanzine, é tudo preto e branco. E em determinados momentos, os personagens falam assim: ah, agora pinte essa história. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Lembrando, pessoal, lembrando que a galera pode colorir esse gibi. Show. Isso é muito bom, cara. E Isso o é mais muito Ele bom. doido, pegou isso da gente como Dragocito, safado. sim. Só que assim, a gente pensou, nossa, um montão de criança vai comprar e vai sair pintando. Ledo engano. 90% do público que É pinta o material adulto. É. compra dois, compra um para criança, Uhum. muito isso, em várias feiras, assim, desde o ano passado. Compra um para criança e um para ele pintar. Isso muito é geracional mesmo, É, Cabuna. Imagino eu que isso era um costume de todos os jornais da época, que vinham nos jornais, galera, os impressos, umas folhas voltadas para as crianças, que eram todas em preto e branco, uhum. propositalmente para nós pegarmos os nossos lápis de cor que tínhamos e ficar pintando. Nossa, eu caçava o jornal da mamãe só para pegar isso e começar a pintar. Sim, era o caderno de domingo. Era. Acho que era no Globo, eu acho, mas era o caderno de domingo, era sempre isso, a coisa recreativa. E o terceiro material que a gente está produzindo é o Detrito, que é o trabalho do João Carvalhal, né? O criador da Capacom, ao lado do Cristiano Ludiero, mas ele faleceu em 2018. E ele tem esse personagem, que é um personagem, é um professor de história da rede pública, da rede municipal de Caxias, que ele sofre um acidente. A gente pega várias coisas que aconteceram realmente alguns anos atrás, em Caxias, só que ele sofre um acidente radioativo no Rio Sarapuí e se torna uma criatura de lixo. Então, essa questão meio filosófica, assim, de cara, eu agora sou criatura de lixo, como é que eu me coloco na sociedade, será que a sociedade me aceita, tudo isso. Só que o Carvalho deixou a última história produzida, escrita, veio a falecer. Então, esse ano a gente está fechando, vai ter vários convidados para a gente poder publicar esse quadrinho em homenagem a ele e em homenagem ao personagem, né? Até para a gente fechar essa história. Agora, o Eu Cap... cito ele, eu cito o Detritos no Tutolho. Sim, Uma aventura lá do Detritos, que é original, do Rio original lá no jogo. agora, o capa composita é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro, Rafael. Vamos anotar isso Boa, aí. boa. Assim, só por curiosidade, bateu aqui um estalo em mim, mas é só curiosidade mesmo, não é insinuação não. Como é que uma pessoa poderia se engajar no roteiro de um quadrinho, Zé Cabuna? Com a gente, Sim. cara, a gente é muito aberto a pegar novas histórias, assim, Uhum. a conversar com a galera. E principalmente a ensinar as pessoas a fazer essas histórias. Então vamos lá. Boa. Quero fazer um roteiro. Cara, tem o nosso e-mail, ou manda uma DM no meu Instagram. A gente conversa, eu analiso, né? Eu sou professor de roteiro há muitos anos, dei Uhum. aula na faculdade, na UFRJ, no setor de curso de extensão, sobre roteiro para quadrinhos, criação de histórias. Atualmente a gente está dando aula aqui em Caxias, lá em Caxias, sobre criação de fanzines. Então, resumindo, manda a ideia pra gente, eu vou ensinando passo a passo. Ó, primeiro que é argumento, o que é história, referência, o que funciona, o que não funciona, e sempre respeita do espaço da pessoa, porque às vezes a pessoa quer criar uma história, não, eu quero criar para mim, não estou pensando em comercializar, estou querendo fazer um estudo. Beleza, é esse caminho que você vai. Ah, não, estou pensando em migrar para uma coisa um pouquinho mais profissional. Então é esse outro caminho que vai seguir para a publicação da sua história. Mas é bem tranquilo. Manda, a gente já fez isso com várias pessoas, assim, igualmente com aluno, né? A gente tem 2 trabalhos publicados, só trabalho dos alunos, que acho que é uma vitória muito grande da Capacom, né? Que é a molecada de periferia, Baixada Fluminense, Zona Oeste, do Rio de Janeiro, Zona Norte, né? Sabe, a gente montou várias oficinas e conseguimos montar 2 gibis, foram 2 anos distintos, assim. Mas é bem tranquilo, é só mandar uma mensagem pra gente na Capacom no Instagram ou no meu Instagram pessoal, que é o Cabuna com K, Hamilton. O que eu não sei porque o Instagram não permitiu ser Hamilton Cabuna, nunca vou entender isso. E lá a gente dá ideia, indica livro, indica
material, tem uma série de coisas. Eu leio o material pra galera, não tem nenhum problema. Muito bom. Então, se por acaso um tal de Hagabashi mandar um DM pra ti, não te espanta, tu já sabe o que é, tá? Porque Tamo junto. porque eu tenho um desejo assim antiguinho de dar vida ilustrativa a um personagem que eu criei pro Belém by Night, o Belém Noturna, que é um gangrel, é o principal personagem do cenário. É um gangrel do século XVII que foi abraçado e meio que largado na Belém desse século XVII. E é ele quem conta toda a história da sociedade vampírica de Belém ao longo dos séculos de existência da cidade. E aí eu fiquei com vontade de dar vida pra ele. Cara, isso é maravilhoso. E uma coisa que eu sempre falo, gente, assim, eu sou dos anos 80. E eu cresci sem a separação que a gente tem hoje. É muito curioso isso, assim, porque caiu na minha. Tudo era gibi. Asterix e Obelix, que é um quadrinho franco-belga, era gibi. Tex, Super-Homem, que era Super-Homem lá, o Superman, Batman, mangá. Aí você ia e tinha o livro de RPG. Era GURPS, era o AD&D, depois virou. Não, era D&D, AD&D, depois voltou a ser D&D. E tinha o Vampiro, não. O que eu quero dizer é, não tinha separação De tipos. de tipos, de tribos. Hoje, assim, não, o cara que lê. Vi muito isso, também quando eu dava aula, era um porre. Ah, não é mangá. Não, mangá não é gibi, é outra coisa. Eu falei, brother, que outra coisa é essa aqui? Não é, é gibi. Mangá só é como eles chamam isso no Japão, ponto final. Assim como comics nos Estados Unidos, TBO na Espanha, etc, etc. E Banda desenhada. banda desenhada, né, também, em Portugal né, outras palavras. E vocês devem lembrar da extinta Dragão, extinta não, né? Da Dragão Brasil dos anos 90 que tinha. Olha, Avenge, Vitória, chegou a ter o Futim, se eu não me engano, o quadrinho. Isso. De um anjo e um demônio, Hogles, não lembro, mas enfim. Goodess. Isso. Eu tenho aqui em casa. Nossa, cara, isso eu só vi a primeira edição, não vi o restante. Mas eu quero dizer com isso. Eu fiz um dos anjos do desenhado, cara. É muito lindo, cara. Cara, eu queria muito ver esse material depois ser republicado, assim, não sei se a trama ainda existe, mas por alguém que publicasse esse material. Mas o que o Hagabashi tá falando é isso. Pô, ele fez um personagem para RPG que é fazer um quadrinho. Na minha cabeça, isso é muito, isso assim, não tem separação. Eu só tô encontrando formas diferentes de contar uma história. Exato. Começa com um RPG, aí isso migra para um quadrinho, que depois será migra para um videogame, que depois migra para uma peça de teatro, sabe? Para mim, tá falando a mesma coisa. E eu acredito piamente nisso, que a gente tem que voltar a isso. Ao invés de assim, não, eu jogo RPG, mas não dialogo com outras coisas, ou melhor, vamos falar aqui da gente, eu produzo RPG, mas não dialogo com outras coisas, não. Acho que a gente tem que voltar a dialogar, porque no frigir dos ovos, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco, assim. É a galera matando matando não que é muito feio, mas a galera lutando dia após dia pra sobreviver. Matando o cachorro guito todo dia, cara. Mas a gente vive nesse capitalismo tardio e ao mesmo tempo dando arte e cultura com tudo contra a gente, sabe? E a gente tá ali numa coisa de resistência. Então, assim, cara, me manda, a gente publica esse material, a gente corre, faz esse quadrinho, procura alguém da tua cidade para desenhar, né? Porque eu acho que é muito legal isso, o artista local. Tem um local muito bom. Aí, ó, ele vai ter essa referência que outras pessoas de outras pode até ter, mas vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que um artista ou uma artista local. Mas só mandar lá que a gente conversa de boa. Só para te apresentar, ele já tem ilustração. Ele se chama João Caminhante. Por que João Caminhante? Ele é um personagem medroso, ele é um gangrel medroso. Ele já tomou tanta Eu gostei do chapéu. Olha lá. Ele já tomou tanta porrada no passado que ele não fica no mesmo lugar. Ele não passa mais do que 2 noites no mesmo lugar. E ele não tem refúgio. Ele usa aquele poder da disciplina de se fundir com a terra. E toda noite ele se desloca para um outro território da cidade para interagir com as pessoas. E lá nesses lugares ele conta a história. Ele conta a história de séculos de vida vampírica que ele viveu na cidade. E é isso que eu quero dar vida para ele. Maravilhoso, é isso. E você pode. Você não está preso a nenhuma amarra. Você assim, nesse momento ele vai contar essa história, pronto. Nesse momento ele vai contar uma outra história, que elas não precisam estar conectadas temporalmente, eu quero dizer. Uma se passa em 1830
e a seguinte pode se passar em 1825, que não vai ter problema, porque elas não estão, Sim. em tese, não estão conectadas. O que as conecta é o computador, né? Que é o Sim. João. Muito bom. Então tu já sabe, depois eu entro em contato contigo. Égua do Show. verde que deu certo. Fechou. Lucas, tá contigo. Bem, eu vou então passar para ao mesmo tempo os futuros lançamentos, mas ao mesmo tempo falar de um outro material que eu falei no privado, mas eu também quero falar aqui ao vivo pessoalmente, né? Raga, lá no grupo Hum, tem o link do Itch.io do RPG hoje. Você pode entrar nele, por favor, e não mostrar aqui quero. pra galera? Eu não quero. Tô de mal. É pro Peregrino, é pro Ah, pra Peregrino. ele pode, então tudo bem. Ó, então ali, pessoal, são os outros jogos que tem do RPG hoje site, gratuitos, como o próprio Peregrino falou. E já logo de cara, tem um lindo aqui, maravilhoso, que eu primeiro eu fiquei pensando, né? Porque eu falei assim, cara, será que eu sonhei? Será que de repente eu vislumbrei o futuro e eu não tava sabendo? Será que de repente que isso tem muito com o Malcaviano, né, gente? Então venhamos e convenhamos, ainda mais com um cara que fica vendo as coisas que não devia, né? E aí eu tinha visto o poder do jogar, contas e contos, ele físico. E eu falei assim, pô, mas peraí, tem físico, não tem físico, né? E aí acabou de ser revelado pra gente que sim, tem ele físico, são poucas unidades, né? Mas isso não vai ser o que eu vou contar, isso aí vai ser o Peregrino. E então eu queria que você falasse, Peregrino, tanto dos próximos lançamentos que vai ter com a RPG hoje, mas também do poder do jogar. Tá, vamos lá. Eu comentei com vocês que, né, somos uma iniciativa pequena. A gente sempre produz tiragens pequenas porque sai do nosso bolso. A gente economiza alguns meses, quando a gente junta dinheiro, a gente faz. Ou, igual o Cultor Novo, a gente participou de um edital para poder financiar uma edição nova. O Poder do Jogar, ele começou com um projeto de um jeito, e ele terminou com um projeto de outro jeito. Ele começou como um projeto para ensinar as crianças a criarem RPG e trabalharem com escrita criativa. Foi um projeto financiado pelo governo do município, pelo financiamento do Paulo Gustavo. A gente fez no CIEP 097, Brasil-China, aqui em Duque de Caxias, no Gramacho. E fomos para lá ensinar crianças a criarem jogos. E com o projeto sendo desenvolvido, nós percebemos que daria para juntar todos esses jogos criados pelas crianças e publicar. Então, nós publicamos O Poder do Jogar. O Poder do Jogar é uma coletânea de 6 jogos criados por alunos do ensino fundamental, ali, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, com temáticas de investigação que não usa dados. Ele usa miçangas, ele usa cores, né, uma tabela de cores, para fazer com que os jogos andem. Nós fizemos apenas 100 unidades, né, dentro do valor que a gente podia, dentro do orçamento. Distribuímos entre os alunos, distribuímos também entre os participantes. Eu dei um lote para o Jorge, que fez esse projeto junto comigo, o Jorge da Lampião. E sobrou na minha mão uns 20, 30 unidades, mais ou menos. Essas unidades, quando é possível, eu vendo. Quando eu acho importante, eu dou. Por exemplo, nós conhecemos o pessoal do Maloca Games, lá no evento da Universo Simulado. Eu conversando com o pessoal, eles estavam produzindo um jogo lá deles, é um jogo afrocentrista, futurista, esqueci o nome agora. Lembra Zé? Quilombo? Acho que é Quilombo, isso. que eu tenho aqui. Esse mesmo. Isso. Aí eu dei para eles um volume do Poder de Jogar. Assim, toma, ó, que legal que a gente fez. RPG também é escrita criativa e tal. E por isso eu tenho alguns. E voltando lá ao papo no início, como a gente não trabalha com distribuição, então eu só consigo vender nos eventos que eu vou fisicamente. Agora, com o pessoal do Universo Simulado, a gente vai tentar fazer essa venda via loja, mas normalmente é só os que eu tenho fisicamente e eu não levei nenhum
para a feira que eu fui, que a gente organizou. Não levei nenhum Poder do Jogar. Então acabou que não pude dar nenhum pro Luiz Cláudio. Então só comigo, se você quiser comprar, pode comprar com você, não mal, necessariamente qualquer pessoa. Você aí, Sim, sim. você aí, telespectador, tem um RPG maneiro? Eu tenho RPG maneiro. Quer ser um dragão? Seja um dragão. Quer ser um cultista? Não pode. Caçamos Você quer cultistas. combater cultista? Aí tudo bem. Aí tá liberado. Então, assim, a gente tem. Nós temos alguns outros projetos em mente, tá? É que os projetos, eles nos atropelam, vou ser muito sincero. Eu tenho 12 jogos em protótipo. São jogos que eu comecei a produzir, eu tive que parar. Por quê? Porque quando surge uma oportunidade, a gente se joga. Por exemplo, surgiu a oportunidade de fazer uma feira literária. A gente ficou 3 meses trabalhando. A gente é Andressa, tá? O trabalho duro é Andressa. A gente ficou 6 meses projetando, contratando pessoas, planejando, indo em reunião, escolhendo espaço, fazendo projeto pedagógico, tudo para poder fazer uma feira literária, levar uma caravana de crianças carentes, chamar os escritores locais, e isso impediu a gente de produzir jogos. Então, assim, conforme a gente vai conseguindo, a gente vai produzindo. Aí no itch.io, se você for rolar mais para baixo, tem alguns jogos, que são o Miaustério, o Fofoca Férica. Esses eu quero voltar neles e fazer eles melhor acabados. Hoje eles são jogos de uma página. Eu gostaria de fazer eles ficarem melhores. Além disso, nós temos pronto o Motim, que é uma sátira do Tordesilhas, que é uma sacanagem com o Luiz Cláudio. E uma hora eu tiro a parte da sátira e termino ele. E tem os nossos jogos que a gente ainda não conseguiu lançar, como o Midori no Mori, que é a Floresta Verdejante, né? Que é um RPG sobre duendes e gnomos. E o K-Arc, que é no mesmo cenário do Cristiano Lugero, lá da Escola Estadual São Miguel Arcano, que vai ser um RPG de vida escolar, só que é uma vida escolar com bastante magia. É o Harry Potter sem a trusfobia, né? São essas brincadeiras assim que a gente faz. E conforme a gente for produzindo, a gente vai lançar nas nossas lojinhas. A nossa ideia é sempre ter material gratuito. Sempre a gente vai ter alguma coisa gratuita. O livro não, porque ele é um papel, né? Eu gastei dinheiro no papel, pelo amor de Deus, me paga o papel. Agora, o digital, a gente sempre vai ter alguma coisinha pra galera. Show. Agora eu volto. Respondeu sim. Agora eu volto pro Cabuna, né? E aí eu volto. Eu acho que algum pode falar. O Telegram tinha que fundir o Poder do Jogar com formação de mestres, eu sei. Que eles me parecem livros irmãos, assim, meio que separados de nascimento, né? São. O formação de jogadores, a gente ensina as pessoas o que é RPG, como jogar RPG, como criar RPG. O Poder do Jogar, nós fazemos RPGs com as pessoas e publicamos esses RPGs. Então, que um é a continuação do outro, assim, sabe? Ó, que o Poder do Jogar... É que o Poder do Jogar tem outros filhos. Tem o Poder do Jogar esse aí, que é o Contos e Contas. Tem o Poder do Jogar Todos Podem Ser Heróis. Tem o Poder do Jogar As Musas do Museu. Então, assim, tem várias ramificaçõezinhas que estão por aí. Uma hora eles aparecem em algum lugar. Mas foi maluco, te interrompi, mas vamos lá. Não, que isso, não. De jeito nenhum, gente. Precisa se poupar, não. Bem, aí... Raga, lá no coisa lá no grupo também, o Peregrino ele colocou a oficina do Cabuna, né, que tá pelo Facebook, e colocou até o banner do papel da oficina dos fanzines. E aí eu queria pedir pra ti, ô Cabuna, pra você falar quais são os próximos projetos que a gente... Você já meio que acabou falando já por alto na pergunta passada. Mas é que eu não sei se você de repente falou ou não da oficina dos fanzines. Então eu já vou aproveitar e pedir para você falar um pouquinho da oficina, né? E quais outros projetos que tem teu que você ainda não citou. Porque você citou um monte agora há pouco. Vamos lá então. Essa oficina foi o seguinte, a gente conseguiu um edital aqui não, lá pela prefeitura de Caxias.
E a capa está ensinando a fazer fanzines, né? O que seria o fanzine? É uma forma de publicação independente que eu considero a mais básica de todas. É uma folha de papel, ofício, que você dobra. Cara, que a mochila não tá aqui, mas tá aqui. Tem papel aqui de rascunho. Que você pega um papel, né? E é uma coisa que eu falo muito nas aulas, né? Você tem uma folha e 2 páginas, né? 1, 2. Isso é um tamanho A4, dobrou, virou o tamanho A5. Virou um tamanho A5. Então agora eu tenho 4 páginas. Então dobrar mais uma vez, virou 6, virou um tamanho A6, e agora eu tenho 8 páginas. Pronto, isso aqui é o princípio do fanzine. Então o fanzine é essa forma de publicação independente, amadora, mas não no sentido amadora porque a pessoa está começando, até mas amadora no sentido que ama o fazer, porque o fanzine em sua base não visa o dinheiro, visa uma forma de expressão e de transmitir informação, e que corre muito fora do radar da galera mainstream, assim. E ao mesmo tempo vira uma excelente forma de portfólio, né? Você aprende a fazer, por exemplo, editoração, foi o que eu fiz aqui, você aprende escrita, você tem que começar, você vai produzindo e você vai aprendendo conforme a prática. Então a ideia dessa oficina são 4 aulas, a gente está trabalhando com o pessoal lá toda quinta-feira, de 2 às 5 da tarde. Hoje são 5 alunos, né? A gente fez divulgação, mas o pessoal acabou não indo, talvez por causa do horário, talvez vai pensar isso um pouco mais pra frente, porque a gente trabalha dentro do horário comercial da Gibiteca, que sim, a gente tem uma Gibiteca no estado do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, que funciona dentro da biblioteca de Moura Brizola, no centro, ali, em frente ao Teatro Raul Cortez. Então lá tem um acervo, se eu não me engano, hoje deve estar com 5 ou 6 mil gibis, assim. Gibi, tô falando geral, mangá, Show. gibi europeu. É só você estar lá, 0800, e ficar lendo o tempo que você quiser. Tem ar-condicionado, tem aguinha, tudo bacana. Então, a ideia desse fanzine, o que a gente tem falado muito dessa oficina, é a importância do material físico, do impresso. A gente hoje vive atolado em redes sociais. Querendo ou não, a gente precisa divulgar as coisas via rede social. A gente acabou sendo cooptado, né? A nossa produção criativa acabou sendo cooptada por essas empresas. E, galera, ninguém lembra do que viu na rede social. A gente está vendo um meme e, pô, vou mandar um peregrino. Deu um refresh no meu browser. Eu fui fazer outra coisa, aquilo sumiu, a tela se perdeu. Eu nunca mais vou ver aquele meme na minha vida. Talvez eu veja mais pra frente, mas aquela memória se perde. E tudo na internet é muito efêmero, assim. Eu não acredito na internet como ela funciona hoje, tá? Fique bem claro isso. A internet não, as redes sociais como forma de criação de memória. Eu não acredito nisso. Eu acho que é o contrário, é destruição de memória. Então, quando você tem impresso, o físico, ele tá ali. Ele é palpável. Eu posso pegar isso aqui. Caramba, Lucas, vi isso aqui, lembrei de você, te empresto. Aí você, pô, que maneiro. Ou você compra, ou você tira uma cópia, sabe? Mas você vai ter uma percepção com aquilo. E fora que você faz seu próprio material é muito Concordo contigo. bacana, né? Oi, Rafael? Não, eu falei que eu concordo contigo. Ah, sim, pro Lucas. E essa é a ideia do fanzine. E a gente começa também a ter cultura da informação, né? Como, por exemplo, uma coisa que eu falo muito lá com a minha turma. A gente falou disso hoje. Tudo é internet e tal. Não. A Microsoft começou a fazer uma revista que é distribuída para quem usa, não para quem usa o Windows, né? Para algumas pessoas, algumas empresas parceiras. Mas você vê por que a Microsoft não investe no canal do YouTube? As pessoas tudo para. Porque ninguém mais aguenta ficar na televisão, vendo YouTube. As pessoas, às vezes, querem só o papel para ver aquele material e guardar. Então, a gente pensa, a empresa bilionária que a Microsoft está produzindo material impresso, é porque tem alguma coisa aí, porque, né, a gente não aguenta mais ficar em redes sociais. E uma outra coisa que eu falo a gente tem, né, a Igreja Universal, que há 40 anos publica, pelo menos aqui no Rio, no estado do Rio, publica a Folha Universal. E o Edir Macedo tem sistema de rádio, televisão fechada, aplicativo, sabe, redes sociais, tudo isso, mas não abriu mão do físico. Por quê?
o físico, o material físico, o papel, principalmente, né, estamos falando de impresso, ele, por incrível que pareça, ele aglutina pessoas. Por quê? Tem essa capacidade de emprestar, de eu deixar numa mesa e alguém pegar e ler, sabe? Enquanto a internet é pueril. Perdão, novamente eu cometi essa gafa. Enquanto as redes sociais são pueris. Então a oficina tá rolando, a gente vai ter a última aula na próxima semana, tá sendo uma experiência muito bacana. Gente que não tem ligação nenhuma com o impresso, tá? Tem 2 pessoas que não tem, mas se vê fazendo material. E é uma experiência muito maneira. Tem uma menina que é musicista, que ela tá fazendo um fanzine desse tamanho, que vai ser o cartão de visitas dela, com fotos e no final as músicas e a tecnologia, o QR Code pro YouTube dela. O outro tá fazendo um fanzine de quadrinhos, que é só para distribuição 0800, como ele falou, quadrinho de guerrilha. A menina tá fazendo um quadrinho de ilustração. O outro, o John tá fazendo um quadrinho sobre psicologia e as questões geeks, assim, um estudo de caso com World of Warcraft. Então tá sendo uma experiência muito inteira, assim. E isso acabou me influenciando também. É um projeto, né, não ligado a quadro necessariamente, mas como eu falei lá atrás, de aglutinação. Eu tenho um podcast, que é o Quadrinhos Narrativas, que é um podcast sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Ele está em ato agora, porque a gente teve um problema com o servidor, uma série de coisas, está reformulando isso também. Minha vida está muito reformulação nos últimos tempos. E eu gosto, ele é um podcast mega nichado, porque eu falo de quadrinhos, que já é um nicho, independente nacional, ou seja, é um nicho do nicho do nicho. E de vez em quando eu chamo o Peregrino Werneck para falar de RPG, o Valpassos, tem uma galera aí, ou o que a faculdade, né, no caso eu sou um pesquisador de quadrinhos, o que meus colegas estão pesquisando para poder falar. Pois bem, tá nesse ato o quadrinhos narrativos. Então eu comecei a bolar uma ideia, muito incentivada também pela oficina de quadrinhos, que é um fanzine com o meu nome, já tenho discutido isso com o Rafael há algum tempo, um fanzine chamado Quadrinhos Narrativas, onde a gente vai divulgar quadrinho independente, RPG, literatura, canais, por exemplo, pegar o canal aqui de vocês, pô, tem todo tal dia, toda quinta-feira, tem o Giro de Notícias RPG, do Lucas, do Hagashi, vem lá, tá aqui o QR Code, aqui. Então tá no estacionário, eu tô estudando ainda a primeira forma de financiamento desse material, se vai ser um catarse, se vai ser digital, se vai ser físico. Eu tô dando preferência pro físico, mas eu entendo toda a problemática que tem de distribuição. Mas acho que hoje, junto com o mercado do quadro de Detrito, do Afro Gods, né? Que a gente nem falou do Afro Gods, né? Aí você fala essa parte. E do Escola Arcano, eu tô querendo até o final do ano, pelo menos uma edição do, não sei se físico ou digital, eu tô dando preferência pelo físico, do Quadrinhos Narrativas como fanzine. O podcast da toa ainda está tentando ainda recuperar os áudios recuperar o feed original, para poder voltar com o podcast. Mas é isso que eu tenho aprontado por aí. Então, antes de eu passar por Raga, ô Peregrino, fala do Afro Gods. Então, dentro do universo criado pelo Cristiano Lugério para a Liga Tosca, ele desenvolveu uma série de heróis e de situações dentro de um cenário similar ao da Baixada Fluminense, mas similar ao Brasil todo, onde são cidades onde as pessoas têm vidas precárias e complexas e no meio da pobreza, e adicionou superpoderes e bastante críticas ácidas. Aí eu sempre sento com o Cristiano, né? A gente faz bastante eventos na biblioteca onde ele trabalha, e eu fico instigando ele a fazer mais, a desenvolver mais, a ter um world building, né? Por exemplo, a gente desenvolveu juntos o Turno da Noite, que é uma série de vampiros que vão tomar conta da cidade quando os heróis vão dormir. A gente desenvolveu juntos o Escola Estadual São Miguel Arcano. O nome original era Escola de Bruxa. E ele ia falar sobre uma escola de bruxa. Aí a gente, não, pô, tá no Liga Tosca, cara, bota aí, bota a galera da favela, bota umas paradas malucas aí, bota uns heróis, bota a problemática que a gente tem. E isso a gente repetiu para um monte de pequenas ideias que, se um dia o Cristiano tiver tempo, ele desenvolve. A minha esposa, se um dia ele tiver tempo, ele desenvolve. Fica desenhando a minha esposa. Vai falando. Se tiver tempo, ele desenvolve.
Uma dessas que ele não tinha tempo de desenvolver é o Afrogods. O Afrogods era uma brincadeira com o Thor, que era mais ou menos assim. Por que diabos a gente tem o Thor se o Ogum, né? Trovão. Se o Tupã também é o deus do trovão. A gente é cheio de morro, o morro tá cheio de gente. Você acha que se tivesse um Thor ali não protegia? O Asgard dele não seria um morro? Não seria a galera da comunidade? A gente criou o Morro dos Zeus, com o Senhor Zeus, que é um dos Afrogods. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas dentro da mitologia grega e dentro do que foi a Grécia, existiam povos que eram considerados ali dentro do conceito de grego. Grego é um dos povos entre os helenos, que eram negões, eram os caras grandão, fortão, parrudão. Inclusive são citados, por exemplo, na Guerra de Troia. Aí a gente, pô, se tem grego negão, dá para ter um Zeus aí com o pezinho ali. Zeus não bota o pé em tudo quanto é lugar. Por que não um descendente dele, né? E E além educar disso, todo mundo. além disso, a gente foi assim, pô, não tem a Nancy, a deusa aranha, o deus aranha, tecelão de histórias? Pô, por que a galera que veio de lá não pode ter trazido ele para cá e botou lá? A gente é cheio de contador de história, a gente é cheio de safado que fica enrolando os outros. Por que esse deus aí não é o patrono dessa galera? E pegamos vários elementos de deidades que surgiram ali do berço africano, o Anubis, motoboy, o Zeus, entregador de comida, ou miliciano, o Anansi ali, enrolador, e colocamos dentro de um cenário que a ideia é brincar com os descendentes dessa galera, a nova geração dos Afrogods, só que, né, saíram do Afro e pararam aqui no Brasil, mas ainda são Afro. Essa é uma ideia que está sendo desenvolvida aos poucos, a gente brinca muito com ela, mas agora com o Cabuna resolvendo fazer o material, ele vai deixar de ser um monte de ideias soltas e virar alguma coisa concreta. Provavelmente esse conceito vai ser melhor lapidado, né? Porque hoje ele é uma série de proposições dentro de uma história com uma linha editorial específica, de provavelmente a gente vai falar sobre precarização, né, Cabuna? Essa rubrica que a gente tem hoje do trabalho, né? A desvalorização da vida preta, né? Exato. Então o Afrogod vai brincar muito com isso. A gente tem até uma personagem lá que o Rafael criou. Eu estou estudando um estilo de desenho, né? Que o Cristiano, como o Cristiano tem essa coisa mais de cartoon com mangá, e o meu estilo um pouquinho mais realista, eu falei, não, a gente não pode ser tão dísparo. Aí o Cristiano, não sei se foi o Cristiano, se foi você. O negócio foi os dois juntos, também pode ter acontecido. Estudar o Bruce Timm, que fez o desenho da Liga da Justiça, Batman. Foi você, né? Não, foi ele. Oi? Não, eu fiquei me metendo no roteiro, no estilo de arte, eu falei que você então, o Chris e mandou assim, pega o Bruce Timm, dá uma olhada no trabalho dele. Aí eu comecei a ver, novamente rever, né? Olha, a desculpa que eu queria para ver Liga da Justiça apareceu. Aí eu fico olhando o traço, peguei alguns quadrinhos, né? Quando eu falo peguei assim, né? O caminhão caiu, o carregamento dos quadrinhos daqui perto de casa, eu peguei uma caixa para mim, para dar uma olhada no traço, no desenho, como é que está sendo feito. Eu acredito que no segundo semestre a gente já tenha alguma coisa pronta. Só que aí foi conversei com o Cris. Como eu quero que seja mensal, eu nem falei com o Rafael, mas é assim, 8 páginas, uma coisinha curta, 12 no máximo, ter uma gaveta, né? Ter assim, umas 2 histórias e meia prontas, pra gente lançar a primeira, para ter sempre uma coisa um pouquinho na liga outra. Assim, eu fiquei doente, beleza, tem um mês de cara, tem um mês ali, depois corre atrás para recuperar esse mês, mas um mês tá garantido. E fazer arcos, né? Sempre a ideia é 6 histórias, por quê? Como eu falei, eu gosto muito do impresso, então assim, bota digital, todo mundo lê 0800 e tal, mas depois, galera, vocês querem isso? E porque, gente, não sei se isso acontece com o RPG, até uma dúvida que eu tenho, vocês podem me tirar, mas com o quadrinho, a gente, olha, o Cristiano botou Liga Tosca do quadrinho na internet. O segundo comentário, o primeiro é maneiro, o segundo, tem impresso? Tem. Te garanto que tem. Então acontece a mesma coisa. Sim. O pessoal fala, por que não? Eu falei isso hoje na minha aula de fanzine. Gente, nós como espécie, a gente lê em objetos táteis, folha, couro de algum animal, placa de argila, há no mínimo 10 mil anos, 7 mil anos. A internet
ela tem 50 anos. A internet popularizada nas nossas casas deve ter 20 anos. Não, tá, Menos que isso. menos que isso. Vamos lá, 15, 10 anos, 15 anos. Então, um número bonitinho. 15 anos. Para o nosso cérebro, que ainda acha que está no Paleolítico, vivendo nas savanas africanas, nosso cérebro é isso, em questões evolutivas. Olha o AfroGod aí. Oi? Olha o AfroGod aí, Ó, né? 15 anos não é nem o piscar de um olho. 15 anos para o nosso cérebro não é nada. É nem Então a uma gente geração. ainda quer ter o físico. Mesmo que esse físico fique na estante, nunca mais seja tocado, a pessoa vai ler tudo um PDFzão, maneiro, e vai estar feliz. Mas ela quer olhar para já tá ali. Eu toquei, eu quero. Nós somos seres sociáveis, seres de toque, assim, sabe? Então, a Afrogod, a gente falou, né? É uma linha editorial até que eu pego na Totix. 6 edições, fechou um arco. Ou se não fechou um arco, a gente continua no volume 2, mas tem ali 6, se publica. Tanto que eu tô aqui brincando com o Coragem Arcano, tem a Andresa aqui na edição 6, mas a gente vai publicar as 6 primeiras histórias e mais um. A ideia é essa, 6 histórias e mais um extra, a mesma coisa. Esse primeiro arco da história do Afrogod, 6 histórias, fechamos, vamos publicar isso fisicamente? Vamos. Ah, não vamos não, deixa eu falar, muito bem, mas tá fechado 6 histórias. Acabei falando muito. Não, gente, é que eu tô acordado desde as 4 da manhã. Não, tranquilo. Hoje no meu trabalho, literalmente foi um churras à tarde. Então eu comi pra caramba. Eu tô rolando até agora aqui. Eu tô arrotando carne. Bom, Literalmente. Nossa, que pena que eu tô com você agora. Nossa, Então, assim, como e eu sofre. não dormi à tarde. Eu tô morrendo de sono. Mas, cara, eu tô curioso pra caramba no Afogotes. E tem coisas que eu tô pensando aqui, inclusive no Encangotes, né? Porque você falou do Afro. Gods, é. Eu pensei justamente, por exemplo, o Boto, cara, o Boto tentando usar eu nunca usei o Tinder, cara. Eu nunca usei o Tinder e ver a lista que eu tenho de Boto, né? E aí eu falo assim, caraca, me vieram perguntar esses dias, falaram assim, cara, como que seria um mal que no Tinder? Eu falei, não ia prestar. E não ia prestar, cara. Tem um projeto engavetado do Tama lá, do Lobo, do projeto de Encantados, do Rio Tama. Olha só, Tá lá guardado para um dia que eu conseguir terminar de escrever. por favor, cara, faça. Eu jogo. Eu na hora. Eu faço por onde aparecer. Né? E literalmente eu só te garanto que o personagem principal que vai ficar aparecendo é o Boto, tá, cara? Não é por nada, não. Pode trocar, assim, dentro do Rio Tama tem um personagem que é o Ryujin, que é o guia, né? Que é o personagem do mestre. Ele é um encantado. Quem vai contar a história é o Boto. Aí o Boto vai contar o quê? Romances. Cada cidade Lógico, né? Onde ele aparecer, né? Ele vai tá fazendo a história dele. Bem, a gente falou então já das coisas aqui. Raga, se você não tiver mais uma pergunta, a gente pode ir para um momento da rádio. A gente já tá com quase 1h30. A gente já ia até propor de pular a rádio e já ir pro final. Ah, não. Vamos pra rádio, então vamos embora pra rádio, né? Raga, você quer falar a introdução da rádio ou a gente pode falar as músicas? Falem logo que já tá super avançado no horário. Tá, gente, a minha música vai ser Eu Era um Lobisomem Juvenil, do Legião Urbana, né? Porque essa música, ela tem muita crítica social em cima. Eu até peguei um texto do site da Whiplash, coloquei lá no grupo, porque foi o sentido que eu tinha visto da música e casou certinho com o que eu tinha pensado. Mas eu não vou ler ele aqui pela falta de tempo. Mas ele dá muito bem pro culto ao Lu, ao qual a pessoa que de repente ela foi mordida, ela foi estraçalhada no seu local de trabalho ou em qualquer outro lugar que ela esteja, na escola, e de repente ela tá tendo a transformação dela, né? De repente pra um cultista, e ela não quer nem fazer isso, ela quer lutar contra isso, mas ela não sabe se isso é inevitável ou não.
Foi essa ideia mais ou menos que eu pensei de aventura do Cthulhu ao Lu com Era um Lobisomem Juvenil. É aquela coisa de você estar tentando lutar e você não consegue porque a sociedade não te deixa, né? Mas Só eu você mais ou menos. perdendo insanidade no jogo, vai perdendo sanidade, até se virar um É, cultista. até isso. E aí, tipo, foi mais ou menos essa ideia que eu tive em cima, porque essa música, ela trata muito disso, né? Ele tá lá lutando com as coisas, cada vez mais aparecendo um novo problema, mas ele tá ali ainda sendo o jovem, né? Se tornando lobisomem. Mas é isso, minha ideia de aventura. Então passa pro Peregrino. O Rafa, o Peregrino ou o Werneck ou o nosso fofinho favorito, né? Nosso fofinho Zito favorito, né? Qual que é a sua indicação de música? Eu nasci há 10 mil anos atrás, por um motivo muito simples. Todos os trechos que tocam de comentários dessa música, do que ele já viu, que ele deixou de viver, são elementos que dariam ótimas narrativas dentro do Cthulhu, porque os cultistas e o próprio Liu já viu isso tudo. Já viu as pirâmides do Egito, já viu impérios nascerem, crescerem, ser destruídos, e ele só não se manifestou e destruiu tudo porque nós temos os investigadores insanos aí impedindo ele de chegar. E ele está tentando. Não tem nada que ele não tenha visto demais, mas nada que ele tenha influenciado demais também. E você, ô Cabuna, qual que foi a sua indicação de música e o porquê dela? Cara, foi uma dupla chamada Conde e Drácula, uma dupla sertaneja. Era, né? Eles já, parece que já vieram a falecer. Então não são vampiros bons, né, cara? Não são... tem isso. E a música é A Noite dos Vampiros, Conde e Drácula. E ela tem aquela coisa muito do culto ao Lu e da Baixada Fluminense, né? Ou de todas as baixadas, de toda o Brasil todo, que é aquele caos, né? Alguém que viu alguma coisa, um lobisomem, um vampiro, uma mão, não sei o quê, e que conhece alguém, né, tal. E a música é linda, eu acho essa música muito bonita. É um álbum Corvo, que inclusive a música de abertura desse álbum é eles dois cantando o conto do Edgar Allan Poe, o Corvo, e tem essa música, é A Noite de Vampiros. Então, eles contando a história de uma família que combate vampiros. E é muito culto ao Lu isso, porque assim, são pessoas extremamente comuns e que do nada se vê numa situação e que assim, no mínimo precisa ser resolvida. E vamos conseguir outra discussão, mas a gente no mínimo tem que resolver isso aqui. Aí, e a história dessa música é muito isso, ó. A gente tem poucos recursos, mas tem que se virar e resolver isso aqui e não vou dar o final, né? Tem que ouvir a música para pegar o final. E essa música é legal que se você substitui o vampiro por qualquer outro encantado, Sim. Ela continua com o mesmo impacto. Ela fica interessante do mesmo jeito. Era bem legal. Era uma transmídia. Literalmente uma transmídia. Uhum. Bem, agora a gente vai falar o que a gente rolou na semana conosco, o que pode rolar nas próximas, e onde nós encontramos vocês, né? Comigo, desse final de semana, eu literalmente capotei mesmo. Eu do nada eu dormi umas 15 horas. Eu devo ter levantado algum momento para comer e eu não sei. E acho que algumas entidades minhas ou personalidades minhas, sei lá qual, deve ter feito isso, porque eu dormi realmente de um modo que eu não imaginava, né? Acho que meu corpo estava pedindo muito arrego e aconteceu isso. No domingo eu era para ir no encontro nerd, eu não fui, porque eu fiquei mal mesmo. Então eu cheguei, eu falei assim, não, vou ficar em casa, vou descansar, vou relaxar. E meu relaxamento foi eu lendo livros que eu tinha que ler para outras editoras ou para leituras coletivas, né? Ou seja, eu descansei porra nenhuma, mas né? Foi legal, foi divertido, porque eu concluí a leitura do Transmídia, que teve do Steampunk, do Enéas Tavares, do Basiliano Steampunk, que ele também, coincidentemente, ele viaja por vários elementos, né? Mostrando o Steampunk, e é muito legal o quadrinho, né?
E tem gente daqui da Baixada, gente de Piracicaba, gente de São Paulo, gente de várias regiões participando disso. Então eu acho muito show de bola, quem quiser conhecer. Eu depois continuei lendo o livro do Casos Notórios, eu tenho que terminar de ler o do Gary. Aí eu comecei hoje o livro que é Aqueles que Enterrei, da VEC, que eu comecei ele já ler um pouco, já pirei logo no prólogo, né? Tem um livro da Carla que eu tenho que ler, que ela tá me cobrando toda hora, e eu falo pra ela, cara, deixa chegar sábado, que sábado é meu dia de férias. Literalmente eu vou entrar de férias do trabalho, e aí eu acho que eu vou ter mais tempo pra fazer outras coisas. Mentira, que sempre vai aparecer alguma coisa nova. E eu participei do protótipo do Octonodo. Joguei pelo Tabletop. Eu acho que foi a terceira vez que eu consegui jogar no Tabletop. Consegui, o computador deixou, né? Fiquei muito feliz com isso. Então, e aí agora a gente vai jogar no DOF também, né? Legal. E dia 1º de junho vai ter o Rodas de Jogos OVNIs aqui na Fábrica de Cultura, e vai ser o pé do meu aniversário. Eu vou estar comemorando meu aniversário lá. Eu consegui segurar um dinheiro para comprar um bolinho. Não sei qual vai ser o tamanho desse bolo, gente, mas vou tentar levar um bolo. Então quem puder vir e participar, venha participar na Fábrica de Cultura, né? Ou seja para jogar RPG, ou seja para jogar jogos de game, ou seja para pelo menos dar um parabéns para mim, que eu vou agradecer muito, né? Quem não puder tá lá aparecendo no celular, eu vou estar muito feliz também com isso, né? Então é isso que aconteceu comigo esses dias e vai acontecer agora no próximo. Peregrino, o que aconteceu contigo nessa semana, o que vai acontecer na próxima e onde a gente te encontra? Então, ó, semana é dose, né? Porque semana eu trabalhei que nem 2 condenados. Mas esse mês foi quando a gente voltou a fazer os eventos do SESC, né? Fizemos eventos lá em São João de Meriti, amanhã vai ter em Nilópolis. Infelizmente, de Teresópolis foi cancelado, a gente ia para Teresópolis também. Essa semana, com relação ao RPG, a única coisa que eu fiz foi aproveitar uma promoção que teve da Amazon para comprar o Lobisomem novo por R$50. Então, novo Lobisomem. Já chegou? Chegou no dia seguinte. Nossa. O cara tava aguardando aqui do meu lado. Ele falou assim: aquele ali com certeza vai comprar. Então, foi isso. Amanhã a doutora Andressa vai estar lá no Projeto Brincar, lá no SESC de Nova Iguaçu, brincando com live de criança, levando RPG. E para futuro, deixa eu ver se... E para futuro, nós temos mês que vem evento na biblioteca de Duque de Caxias. Vamos fazer o evento de festa junina, onde a galera leva RPG e quentão. Então vai ser uma mesa muito louca de São João. Você falou do evento de Nilópolis, que amanhã é durante o final de semana ou só amanhã? Só amanhã. Só amanhã, tá. Você pode ir, tá liberado. Beleza. E é isso, gente. Assim, os nossos projetos, eles têm gaps muito longos. Às vezes a gente faz uma ou 2 coisas só por mês, mas é porque a gente está sempre preparando agora para fazer daqui 2, 3 meses. Uhum. Então, e onde a gente te encontra? Eu moro em Caxias. Não, eu tô dizendo nas redes sociais, poxa. Você fala fácil com a gente no WhatsApp do RPG World. Você acha a gente no Instagram RPG World Site, Facebook RPG World Site. Tem o nosso Linktree em todos esses lugares e no nosso blog. É tudo interconectado. É fácil me achar, não é difícil não. Cobradores, não escutem isso. Então, eu tento ser acessível, eu tento ser de fácil acesso pra galera, porque eu gosto muito de conversar de RPG. Então, é isso. Principalmente no WhatsApp, é muito fácil me achar no WhatsApp. O Lucas sabe, ele me acha lá quase o tempo todo. Verdade, eu sempre tô falando lá com ele lá junto.
E você, Cabuna? Cara, então, semana passada a gente teve o evento Orgulho Nerd lá em São João de Meriti, certo? Aí, foi isso, São João de Meriti. Aí, a semana foi só aí, dedicada ao evento. Segunda-feira não era ninguém, eu apaguei completo, porque, nossa, 2 dias de evento, pilhando, não dava pra mim mais. E essa semana que tá passando, né, a gente bom, foi semana de trabalho também, igual o Preguinho falou, só que eu tô muito focado em fazer algumas coisas da pós-graduação, que ficaram meio bagunçadas aqui, então tô tentando terminar tudo. Essa semana vai ser só para terminar uma pancada de texto da pós. RPG eu tô aí tentando voltar a jogar, mas tá difícil, né? Porque o grupo que eu queria mestrar, aí um tá namorando, aí não tá com sem tempo, tá tudo desorganizado, tá até meio engraçado a história lá do pessoal no WhatsApp. E, cara, atualmente eu tô mais assim, refazendo as coisas, né? Reconstruindo, desenhando. Tô igual pra ele, né? Tô com gap de produção, mas preparando coisa para ser lançado no segundo semestre. E me encontrar, cara, é muito fácil encontrar assim. Vamos lá. O mais fácil é no Instagram, que é o Cabuna com K, Hamilton. Eu não tô postando nada, é raríssimo eu postar alguma coisa, mas é mais o meu DM tá aberto, eu tô vendo, a pessoa postando comigo. Ou como fazia os antigos, né? Lá atrás por e-mail, Hamilton Cabuna, hk@gmail.com, manda. O e-mail eu tô sempre vendo, tá no celular, né? Então fica mais fácil para me encontrar. Ou na Capa Comics, né? No Instagram. Capa Comics, lá no Instagram é fácil de encontrar. Ou capacomics@gmail.com. O Cristiano vai ver, vai mandar mensagem. Ah, dá uma olhada lá que eu tô tendo negócio com você. Então esses 4 canais é fácil de me encontrar. No WhatsApp é muito parado, né? Eu entro, hoje estou aqui e volto horas fora do WhatsApp. Já até tive problemas, né? Porque às vezes coisa para responder num dia, respondi no dia seguinte e já me deu vários problemas disso. Eu te entendo. Tem 2 pessoas que estão querendo fazer reunião comigo e eu falo assim, cara, eu saio do trabalho às 5. Aí a pessoa se pega. Aí a pessoa no dia seguinte, ei, mal, que eu saio do trabalho às 5. Teve 2 pessoas, eu tenho que pedir desculpas para elas depois, inclusive. Bem, Raga, a gente pode ir para despedida. Então vamos. Galera, muito obrigado por terem assistido a gente até aqui. Também agradeço ao Cabuna e ao Werneck por também estarem de novo aqui. Espero que vocês venham mais vezes. A presença de vocês é sempre muito legal. E para finalizar, peço para que o Lucas, o Cabuna e o Werneck, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Lilica.